Olá, seja bem-vindo ao canal Anarco-Transhumanismo Brasil. Esse é mais um vídeo da série de leituras libertárias aqui no canal. Para você que não conhece Lorenzo Kuboeven, ele é um escritor e militante anarquista negro, sendo também um ex-membro do Partido Panteras Negras e uma grande referência para o anarquismo e o anarquismo negro, conciliando com as pautas de resistência afro-americana. No livro Anarquismo, Revolução Negra e outros textos anarquistas, vemos a visão de Komboa e outros anarquistas negros falando sobre a situação dos negros americanos nos Estados Unidos e a conciliação das lutas afro-americanas com a liberdade e igualdade pregada pelo anarquismo. Vou ler aqui algumas frases do livro que representam uma visão do que você vai encontrar nessa leitura muito importante para as perspectivas de raça e classe dentro do movimento libertário. Os racistas reivindicam o conceito de discriminação reversa, que acaba por sugerir que a discriminação em grande escala contra os negros e outros grupos racialmente oprimidos é uma farsa. Afirmam categoricamente a ideia de que a aprovação da Lei de Direitos Civis de 1964 acabou com a discriminação contra os negros, latinos e outras nacionalidades e contra as mulheres, e agora a lei é discriminatória contra os brancos. Os racistas dizem que as minorias raciais e as mulheres são os novos grupos privilegiados na sociedade americana. Alegam que eles têm a opção de escolher seus postos de trabalho, em preferência nos estágios universitários, o melhor sistema de habitação, subsídios do governo e assim por diante, em detrimento dos trabalhadores brancos. Os racistas dizem que programas para acabar com a discriminação não são apenas desnecessários, mas na verdade são tentativas de minorias ganharem poder às custas de trabalhadores brancos. Eles dizem que os negros e as mulheres não querem igualdade, mas sim a hegemonia sobre os trabalhadores brancos. É aquele velho papo, né? Aquele velho discurso de que o que vocês querem não é igualdade, vocês querem privilégios. Não é porque os negros sofriam no passado que hoje em dia eles têm que ter cotas, né? Tem que entrar mais fácil na universidade. Não, porque hoje em dia a discriminação está acontecendo contra brancos, contra os héteros, né? Aí a gente pega na questão LGBT também. As minorias hoje em dia elas não querem igualdade, eles estão querendo privilégios. Aí quando você vai ver o cara tá falando isso, ele está reclamando de alguma medida que tenta equiparar a desigualdade de anos causada justamente pelas discriminações contra esses grupos, né? Negros, mulheres, LGBTs. Então aquele papo de sempre que a gente está acostumado a ouvir na internet vindo dessas pessoas, né? Se tem ali alguma medida, por exemplo, que tem o objetivo de diminuir a desigualdade, acabar com o preconceito, vai vir uma pessoa de algum grupo majoritário que vai dizer que aquilo ali é uma tentativa de privilégio, né? Por que não tem para eles também? É muito comum a gente ver, por exemplo, na questão do héteros, né? Héteros contra gays. Não, por que não tem o orgulho hétero, né? Não, por que tem feminicídio, mas não tem nenhuma lei específica para os homens, né? Por que tem que lei Maria da Penha? Não, por que racismo é só para negro e não para branco? Porque branco não pode sofrer racismo. Esse meme de sempre que a gente tá acostumado a ouvir nessa direita tendo. Agora bora para a próxima. Derrotar o fascismo e impedi-lo de alcançar o poder do Estado, sendo capazes de inaugurar o Partido Comunista em seu lugar. Eles organizam liberais e outros em coligações de massa apenas para tomar o poder e, em seguida, para esmagar todos os oponentes ideológicos radicais e liberais, depois de terem acabado com os fascistas. É por isso que os estados comunistas e stalinistas se assemelham tanto ao estado policial fascista, ao se recusarem a permitir pluralidade ideológica, ambos totalitários. Para esse assunto, quanta diferença havia realmente entre Stalin e Hitler? Então, eu digo que apenas bater de volta fisicamente nos fascistas não é a questão. Precisamos estudar o que explica a psicologia de massa do fascismo, e então derrotá-lo ideologicamente, indo ao cerne das convicções racistas profundamente enraigadas, emoções e condicionamento autoritário daqueles trabalhadores que apoiam o fascismo e toda a autoridade do Estado policial. A maioria dos crimes
pessoais não são cometidos contra os ricos. Estes são geralmente inacessíveis. É o povo negro e trabalhador que são as principais vítimas de crimes violentos. As mulheres negras são as principais vítimas de estupro e abuso por parte do homem negro neste país. O próprio homem negro é a principal vítima de homicídio nos Estados Unidos por outro homem negro, como ele. E, infelizmente, as nossas crianças estão entre as principais vítimas de abuso infantil, muitas das vezes por seus próprios pais. Nós não gostamos de pensar nessas coisas da comunidade negra, mas estamos espancando e matando a nós mesmos em um ritmo alarmante. Isso não é negar que o sistema social capitalista criou condições de vida frustrantes e degradantes que contribuem para essa brutalidade e fratricídio, mas seria negligente em nossa obrigação humana e revolucionária se não tentássemos corrigir esse problema no curto prazo. Também fazer as pessoas negras assumirem a responsabilidade por nossas ações. Eu não estou me referindo a nenhum conservadorismo negro ou porcaria de lei e ordem aqui, mas sim ao reconhecimento do fato de que temos um problema. Cara, eu me lembro que quando eu li essa frase, eu logo pensei em alguns debates que eu já tive, e eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham tido, com conservadores nas redes sociais, que alegam que vocês ficam aí falando que o Estado é fascista, que a polícia é fascista, que os brancos são racistas, mas vocês mesmos que cometem o mal contra vocês, né? A maioria dos negros que morrem não morrem por causa da polícia, morrem nas mãos de outros negros criminosos, né? Mesma coisa a respeito de outros crimes, né? Que muitas das vezes são cometidos por outras pessoas negras. Isso vocês não falam nada, vocês são hipócritas. Então é muito comum a gente ouvir esse argumento vindo de pessoas que têm um desconhecimento sobre essas questões, e muitas acabam pensando, realmente tem uma hipocrisia, os caras falam mal do capitalismo, falam mal do racismo, né, diz que o racismo vem dos brancos. Aí quando você vai ver, quem mais faz o mal contra os próprios negros são os mesmos, né, mas aqui você percebe que nós não descartamos que pessoas negras fazem mal por outras pessoas negras. Isso acontece muito. Tem toda a questão a respeito do sistema capitalista, tem toda uma questão a respeito das desigualdades sociais, mas a questão é, nós entendemos que tem um problema sim, né? Eu acredito que é muito importante a esquerda e o pessoal mais ligado a questões do movimento negro falarem mais sobre isso, né? Sobre essa questão. Eu vejo muito esse debate, esse discurso, muito por um pensamento, por uma ideia de relacionamento, né? Então normalmente eu vejo muito essa questão sendo debatida com questões de relacionamento. Então é muito comum você ver pessoas falando assim, mas homens negros não gostam de mulheres negras. Não, porque mulheres negras não gostam de homens negros, né? Então normalmente eu vejo o pessoal fazendo muito esse debate a respeito dessa questão do afeto, né? O afeto de pessoas negras sendo negados por outras pessoas negras. Mas eu acredito que é muito importante a gente bater nessa tecla aqui da questão da violência mesmo. Violência mesmo cometida. Muitas vezes você pega, por exemplo, pessoas de facção criminosa que são negros e tem toda uma questão de estrutura racista na sociedade. Mas a questão são pessoas negras oprimindo outras pessoas negras. E há de se confrontar isso, obviamente. Não estamos defendendo o assassinato sumário de pessoas, mas estamos dizendo que se for preciso a morte para trazer uma mudança na comunidade, que assim seja. A questão da morte é essencialmente uma questão de quem está causando a morte. Ela pode ser direta e exercida contra o comerciante da morte, ou pode ser indireta e exercida contra a nossa juventude se nós deixarmos. Estar ciente de uma situação de perigo e não se mover para mudá-la é ser tão responsável por essa situação perigosa como aqueles que primeiramente a criaram. Por isso, anarquistas criam organizações a fim de construir um mundo novo e não para perpetuar nossa dominação sobre as massas populares. Tentamos construir um movimento internacional e coordenado e organizado, visando transformar o mundo em uma comuna de massa. Esse seria realmente um grande salto na evolução humana, como nós o conhecemos, e acabaria com os problemas especiais que há muito assolam a humanidade.
seria uma nova era de libertação e realização. Vamos logo com isso, temos um mundo a ganhar. O anarquismo, se significa alguma coisa, estar aberto para o que quer que for preciso em nosso pensamento, em nossa vivência e nas relações para vivermos plenamente e vencermos. De certa forma, eu acho que são a mesma coisa. Viver a vida ao máximo é ganhar. É claro que vamos e devemos entrar em conflito com os nossos opressores e precisamos encontrar boas maneiras de fazê-lo. Lembre-se das classes subalternas, que são os mais afetados por isso. Eles podem ter diferentes perspectivas sobre como essa luta deve ser feita. Se nós não podemos encontrar caminhos para nos encontrarmos cara a cara a fim de resolvermos essa situação, velhos fantasmas reaparecerão e nós voltaremos à mesma velha situação em que estivemos antes. Vocês todos podem fazer isso. Você tem a visão, você tem a criatividade. Não permito que ninguém bloqueie isso. Então, gente, eu vou estar deixando o PDF desse livro aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa série aqui é apenas para apresentar alguns livros que estou lendo e fazer uma introdução a esses conteúdos para quem tem interesse em saber mais. Vou deixar na descrição também links onde você pode estar entrando e conhecendo melhor o Kumboa. E assiste agora nesse vídeo aqui que está aparecendo outro vídeo da série Leituras Libertárias, onde eu estou falando sobre o texto da anarquista Emma Goldman, O Indivíduo, a Sociedade e o Estado. Se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e deixe seu comentário aí. Até a próxima.